Gosto disso porque sei de uma coisa com certeza. Se você se casar, precisa se comprometer com isso. Cliff Richard amou uma mulher por 50 anos. Ela se casou com o melhor amigo dele, depois com outro e morreu em seus braços. Ele nunca se casou, nunca teve filhos, apenas continuou cantando enquanto escondia a maior desilusão amorosa da história da música britânica. Quando a polícia invadiu sua casa em 2014, não foram os primeiros a destruí-lo. A BBC já havia feito um acordo secreto. As acusações eram mentira, mas o dano foi real. Ele perdeu peso. Ele teve herpes zoster, não conseguia dormir. Disse que sua própria casa parecia contaminada. O homem que outrora lotava o estádio de Wembley agora tinha medo de sair de casa. Em 14 de outubro de 1940, no Hospital King George, Am Lucknow, Índia Britânica, Harry Roger Webb veio ao mundo em um mundo já abalado pelo peso da guerra e da revolução. A Segunda Guerra Mundial estava em pleno andamento. Os protestos pela independência da Índia estavam em ebulição. Em 1946, tumultos explodiram durante o Dia da Ação Direta e famílias britânicas começaram a fugir da colônia. Entre elas estavam os Webb. O pai de Harry trabalhava no sistema colonial, mas em 1948 ficou claro que o império estava em colapso. Então eles partiram, não de carro ou avião, mas em um navio lento e lotado que cruzava o Oceano Índico. O SS Ranch foi o seu bote salva-vidas. Durante 3 longas semanas, transportou centenas de famílias britânicas, todas deixando o único lar que conheciam. Passaram de criados e sol para racionamento e céus cinzentos. A Inglaterra estava fria e ainda se recuperava da guerra. Os Webbs acabaram numa pequena casa em Carshalton, Surrey. Os grandes cômodos e as noites quentes haviam desaparecido. Foi um começo difícil para um garoto que antes vivera com conforto, mas isso o fortaleceu. Essa jornada plantou algo dentro dele, uma necessidade de provar seu valor, de fazer algo maior com essa nova e estranha vida. E logo, Harry Webb desapareceu. Um homem chamado Harry Greatorex o observava atentamente. Ele gerenciava talentos e tinha faro para tendências. Disse a Harry, você precisa de um nome que soe como rock. Cliff, sugeriu. Fort, Britannico, Solido, como a face de um penhasco. Depois veio Richard, uma homenagem a Little Richard, o astro do rock americano irreverente. Harry Webb se foi. Nasceu Cliff Richard. Ele não apenas mudou seu nome, ele mudou a música britânica. Em 29 de agosto de 1958, foi lançada a música Move It. O som era cru, alto e rebelde. Nada parecido com o pop limpo e polido da época. Cliff tinha apenas 18 anos. A música alcançou o 2º lugar nas paradas do Reino Unido e causou um grande impacto. Pela primeira vez, os adolescentes britânicos tinham seu próprio astro do rock. Ele não estava copiando os Estados Unidos. Ele estava criando algo novo. Aquela música abriu as portas para todos que vieram depois, os Beatles, os Rolling Stones e muitos outros. Mas não era só a música, era a histeria. Quando Cliff saiu em turnê naquele mesmo ano, a Grã-Bretanha enlouqueceu. Garotas gritavam, choravam e desmaiavam. Os garotos o odiavam por roubar a cena. Os seguranças não conseguiam conter a multidão. Era um caos digno de Elvis. Mas isso aconteceu em Londres, Manchester e Leeds. Nunca tinha acontecido aqui antes. Chamaram a isso de histeria do penhasco. Os jornais adoraram. As gravadoras também. Em 1959, a febre dobrou. Cliff lançou Living Doll. Ele nem queria. Achava a música muito suave, muito artificial. Eu odiei, disse ele ao produtor. Mas a banda mudou a música para uma balada lenta, no estilo country. Ela chegou ao 1º lugar e ficou lá por 6 semanas, vendendo 770 mil cópias. Ele ganhou um disco de prata em novembro. Em janeiro, já era ouro. Depois veio Travel in Light, outro sucesso número 1. Mais 5 semanas no topo. Entre os dois, Cliff vendeu mais de 1 milhão de discos. Ninguém mais na Grã-Bretanha tinha feito isso antes. Hollywood o chamou. Em 1959, Cliff apareceu em um filme sombrio e dramático chamado Serious Charge. Não era um filme leve. O filme abordava temas como homossexualidade, falsas acusações e questões morais complexas. Cliff tinha apenas 19 anos, e sua participação chocou a todos. Um ano depois, ele estrelou Espresso Bongo, um filme satírico que ridicularizava a indústria musical. Com esses papéis, Cliff deixou claro que não era apenas um ídolo adolescente. Ele queria atuar. Crescer, ser mais do que um cantor. Estrelas pop britânicas nunca tinham feito isso antes.
Em seguida, veio Férias de Verão. No dia 10 de janeiro de 1963, o filme estreou em Londres. 3.000 fãs lotaram a Leicester Square. Cliff nem sequer conseguiu sair do carro. Naquela noite, ele perdeu a própria estreia, mas isso não importava. A trilha sonora alcançou o primeiro lugar na parada de álbuns do Reino Unido antes mesmo do filme estrear nos cinemas em todo o país. Permaneceu lá por 14 semanas consecutivas. Várias músicas do filme também chegaram ao primeiro lugar na semana seguinte. Bachelor Boy, Summer Holiday. Até mesmo a música instrumental Foot Tapper, Do the Shadows, chegou ao topo das paradas. O filme foi o segundo maior sucesso de bilheteria britânico de 1963, ficando atrás apenas de Moscou contra 7. E naquele mesmo ano, Cliff foi eleito o astro de cinema mais popular do Reino Unido. Mas então vieram os Beatles. A maioria presumiu que Cliff seria ofuscado. No entanto, em 1964, bem no auge da Beatlemania, Cliff lançou 6 sucessos no top 10. Os Beatles conseguiram apenas 5. Suas canções, como Constantly, On the Beach e I Could Easily Fall in Love with You, o mantiveram em evidência. Mesmo quando os Beatles revolucionavam a música e conquistavam os Estados Unidos, Cliff se mantinha firme em casa. A batalha era real. Seu filme, Summer Holiday, e o dos Beatles, A Hard Day's Night, competiram nos cinemas de todo o país. Ambos bateram recordes, mas o público britânico não se esqueceu de quem veio primeiro. Até Paul McCartney admitiu isso. Ele disse certa vez que os Beatles foram para Hamburgo porque Cliff já tinha tudo sob controle na Grã-Bretanha. E John Lennon foi bem claro. Antes de Cliff Richard e Move It, não havia nada que valesse a pena ouvir na Inglaterra. Em 1965, algo verdadeiramente inesperado aconteceu. A revista New Musical Express realizou uma pesquisa global com seus leitores. Os fãs foram convidados a escolher o melhor cantor masculino do mundo. Cliff derrotou Elvis, derrotou Lennon, derrotou McCartney. Naquele ano, os Beatles lançaram Help e Rubber Soul. Elvis ainda fazia shows com ingressos esgotados em todos os lugares. Mas Cliff venceu. Por quê? Porque mesmo com o mundo mudando ao seu redor, Cliff continuou evoluindo. Ele não tentou ser os Beatles. Ele não seguiu tendências. Ele equilibrava baladas pop, filmes com temática religiosa e um charme genuíno. Era consistent. E para os fãs ao redor do mundo, isso importava. Ele era o porto seguro deles antes da invasão britânica e muito depois dela. Em junho de 1966, algo aconteceu que ninguém no mundo da música previu. No Earl's Court, Cliff Richard subiu ao palco, não para cantar, mas para ficar ao lado do evangelista americano Billy Graham e dizer a milhares de pessoas que havia se tornado cristão. Essa não foi apenas uma decisão pessoal discreta. Foi um depoimento público ousado, transmitido para todo o país. Os fãs que o conheciam como uma versão britânica de Elvis ou Little Richard ficaram atônitos. Alguns choraram, outros ficaram apenas incrédulos. O homem que amavam por sua energia rebelde havia tomado um rumo que jamais imaginaram. Mas aquele momento não foi aleatório. Foi o fim de uma jornada espiritual que havia começado 2 anos antes. Mesmo assim, fazê-lo diante da enorme plateia de Billy Graham, em pleno auge dos anos 60, conferiu-lhe uma seriedade que ninguém podia ignorar. Naquela época, as estrelas do rock não podiam falar sobre Deus. Elas deveriam se rebelar, ultrapassar limites e quebrar regras. O anúncio de Cliff foi contra tudo o que a cultura considerava ideal para um ícone pop. Quase imediatamente, as pessoas entraram em pânico. Alguns fãs pensaram que era o fim de sua carreira musical. Pessoas influentes da indústria sussurravam que ele poderia desistir e se tornar professor. Essa ideia não estava muito longe da realidade. O próprio Cliff considerou abandonar os palcos de vez. Ele pensou que talvez não pudesse ser um cristão de verdade e continuar sob os holofotes. Revistas de música começaram a especular quem o substituiria. Agentes de shows recuaram. A indústria acreditava que não era possível ser espiritual e estrela ao mesmo tempo. E por um tempo, Cliff também não tinha certeza. Mas então, algo mudou. Cliff não desapareceu. Ele ficou. E ao fazer isso, criou algo totalmente novo. Não abandonou seu destino e não desistiu da música. Em vez disso, ele encontrou uma maneira de combinar as duas coisas. Ele se tornou a primeira grande estrela pop do Reino Unido a viver abertamente sua fé enquanto se mantinha nas paradas de sucesso. Ninguém havia feito isso antes. Não assim. Ele provou que você não precisa escolher entre uma vida e outra. Você pode ser honesto sobre suas crenças e ainda assim lotar casas de shows.
Essa escolha não foi apenas uma questão de sobrevivência na carreira. Ela mudou quem ele era. Cliff admitiu mais tarde que sua imagem de rock and roll era falsa. Ele não tinha confiança. Estava apenas fingindo, mas depois de se tornar cristão, isso mudou. Ele disse: "Minha confiança aumentou. Minha atitude mudou. Não era mais importante estar certo o tempo todo. A pressão para representar um papel desapareceu. Ele se sentiu livre para ser autêntico. Essa nova confiança o ajudou a ter um desempenho melhor, mesmo quando os Beatles e os artistas do Mersey Beat dominavam as paradas musicais. Enquanto outros tentavam acompanhá-lo, Cliff se fortaleceu porque finalmente se sentia ele mesmo. Mas em meados da década de 70, a carreira de Cliff entrou em declínio. Em 1975, pela primeira vez, ele não teve nenhuma música nas paradas de sucesso. As pessoas começavam a achar que o tempo dele havia acabado. Então veio Devil Woman. Lançada em abril de 1976, a música era estridente, provocativa e mais sombria do que qualquer coisa que ele tivesse feito antes. Contava uma história estranha sobre uma vidente, uma maldição e um gato de rua. Mas, mais importante ainda, era um sucesso. Alcançou o 9º lugar no Reino Unido e o 6º nos Estados Unidos, seu primeiro top 10 na América. Vendeu mais de 2 milhões de cópias. Cliff estava de volta. E o mais chocante, o público do hard rock o acolheu de braços abertos. Jimmy Page, Eric Clapton e Elton John foram vistos usando broches com a frase "Estou quase famoso", em apoio ao álbum de retorno de Cliff. Essas lendas da guitarra demonstraram publicamente respeito por um homem que antes era visto como certinho e antiquado. Um crítico musical chegou a comparar o novo álbum de Cliff aos melhores trabalhos de Marvin Gaye. Não foi apenas um retorno, foi uma transformação completa. O garoto dos anos 50 agora era aclamado como um artista de rock de verdade. E ele não parou por aí. Em 1987, mais de 25 anos após o início de sua carreira, Cliff lançou Always Guaranteed, um álbum pop moderno que evitava os sintetizadores cafonas da década e soava atemporal. Inspirado por Thriller, ele se reuniu novamente com Alan Tarney. O resultado? Um disco de platina. O álbum alcançou o 5º lugar no Reino Unido, onde permaneceu por 24 semanas e vendeu mais de 1,3 milhão de cópias. 4 singles do álbum entraram no top 40 britânico. Alguns singles chegaram a ganhar disco de prata, com 250 mil cópias vendidas. Cliff provou que, mesmo no final dos anos 80, ele podia competir com os melhores. Então chegou o Natal de 1988. Cliff lançou Mistletoe and Wine, uma canção natalina suave e repleta de fé. Ele gravou a música com enfeites de Natal pendurados sobre o microfone em pleno verão. O single estreou em 7º lugar, chegou ao 1º na semana seguinte e permaneceu lá por 4 semanas consecutivas. Vendeu 750 mil cópias em 6 semanas e se tornou o maior sucesso do ano no Reino Unido, superando artistas como U2, Kylie Minogue e Phil Collins. Em 2024, o álbum alcançou o status de platina e ainda rendia $100 mil americanos por ano em direitos autorais. Mesmo décadas depois, as pessoas não se cansavam dele. Mas um dos momentos mais impressionantes aconteceu em maio de 1989. Cliff lançou seu 100º single. Nenhum outro artista britânico jamais havia feito isso. Para comemorar a ocasião, ele convidou 2.000 fãs para o London Palladium. Ele tocou 6 faixas inéditas para eles e pediu que votassem. A música que ficou em 2º lugar, The Best of Me, foi a escolhida. Ela alcançou o 2º lugar no Reino Unido e recebeu certificação de prata. A música também fez sucesso internacionalmente, alcançando o 2º lugar na Irlanda, o 25º na Nova Zelândia e o 59º na Austrália. Não se tratava apenas de chegar ao 100º lugar, mas sim de se manter relevante em meio às constantes transformações da indústria musical. O concerto de Cliff Richard no estádio de Wembley, em junho de 1989, não foi apenas mais um show, foi um espetáculo completo. Chamaram-lhe o evento e fez jus ao nome. Wembley estava lotado. Milhares de pessoas compareceram para testemunhar algo mais do que música. Era uma verdadeira viagem no tempo. A primeira parte do concerto trouxe de volta os anos 50, com Cliff prestando homenagem ao programa de televisão Oh Boy, o mesmo programa que lançou sua carreira em 1958. Cliff não se apresentou sozinho. Ele trouxe ao palco The Vernon's Girls, The Dallas Boys e The Kalin Twins, bandas que outrora dominaram o rock and roll britânico. Para os fãs na plateia, era como entrar em uma jukebox viva.
Aí veio o segundo tempo. Foi quando Cliff mostrou por que ele não era apenas um artista nostálgico. Ele apresentou seus sucessos mais recentes com uma confiança que só poderia vir de alguém que dominou as paradas musicais por décadas. As câmeras estavam ligadas. O show foi filmado profissionalmente e, posteriormente, lançado como um álbum ao vivo e um especial de TV. Não foi apenas um show, foi um momento histórico cuidadosamente planejado. Naquele mesmo ano, 1989, Cliff recebeu a maior honraria concedida pelo Brit Awards, o prêmio de contribuição excepcional para a música. Mas não se tratava apenas de um troféu. Representava algo maior. Ele se tornara o único cantor na história a emplacar sucessos número 1 em 5 décadas consecutivas. As décadas de 50, 60, 70, 80 e agora 90. Ele já havia lançado 100 singles até então. The Best of Me foi o 100º e estourou nas paradas como um raio. Naquele momento, Cliff tinha 65 músicas no top 10 e 14 em primeiro lugar. Ninguém mais chegava perto. Um ano depois, em 30 de junho de 1990, outro grande momento aconteceu. Knebworth Park, um enorme concerto beneficente em apoio à instituição de caridade de musicoterapia Nordoff Robbins. Cliff se apresentou com os Shadows, mas eles eram apenas uma parte de uma programação lendária. Paul McCartney, Elton John, Pink Floyd, Eric Clapton, Genesis e Phil Collins também subiram ao palco. A chuva caía torrencialmente quando o Tears for Fears abriu o show, mas a multidão permaneceu, encharcada e cantando. Cliff estava ao lado dos maiores nomes do rock e provou, mais uma vez, que pertencia àquele lugar. Então chegou dezembro de 1990. Uma nova música, Savior's Day, começou a tocar nas rádios. Ela foi escrita em outubro de 1989 por Chris Eaton, que a apresentou a Cliff em uma festa de Natal dentro de um Rolls Royce. Cliff ouviu a demo ali mesmo no carro e disse, "Essa vai ser número 1. Ele estava certo. A música entrou nas paradas em 6º lugar no dia 8 de dezembro, subiu para o 3º e depois para o 2º. No dia 23 de dezembro, chegou ao 1º lugar, desbancando Ice Ice Baby do topo. O vídeo, gravado em Deirdre Door e Swanage, em um ensolarado mês de setembro, mostrava pessoas com roupas de inverno completas, suando enquanto fingiam que era Natal. Mas o resultado foi mágico. O entusiasmo não parou por aí. Por volta dessa época, Cliff lançou Private Collection, 1979 a 1988, uma coletânea de seus maiores sucessos. Vendeu mais de 1,2 milhão de cópias, conquistando o status de multiplatina. Tornou-se o álbum de maior sucesso de sua carreira. Músicas como We Don't Talk Anymore, que vendeu quase 5 milhões de cópias em todo o mundo, mantiveram seu nome ecoando em todas as rádios da Grã-Bretanha. Não se tratava apenas de nostalgia. Ele estava vendendo mais do que novas estrelas pop. Ele estava na vanguarda de uma indústria em rápida transformação. Mas então, as coisas tomaram um rumo estranho. Em 1999, Cliff lançou The Millennium Prayer. As rádios convencionais não gostaram. A BBC Radio 2 se recusou a incluí-la em sua programação. Disseram que não tinha apelo amplo. Mas eles ainda tocavam Tina Turner e Cher, ambas da mesma idade de Cliff. A Rádio 1 já havia parado de tocar artistas mais antigos, como os Beatles. Chris Evans, da Virgin Radio, chegou a dizer que Cliff era velho demais. Os DJs tiveram que obter uma autorização especial para tocar a música. Os fãs ficaram furiosos. O fã-clube de Cliff chegou a protestar em frente à BBC. Parecia que a indústria tinha lhe virado as costas. Mas então aconteceu o milagre. Sem uma grande gravadora, sem espaço nas rádios, sem o apoio da indústria, The Millennium Prayer chegou ao 1º lugar. Não por uma semana. 3, de 28 de novembro a 19 de dezembro de 1999. Foi o seu 14º número 1 no Reino Unido, e aconteceu 40 anos depois do primeiro. Os fãs compraram várias cópias. As igrejas apoiaram o projeto. Não foi apenas um assassinato, foi um protesto. Cliff havia desafiado o sistema. E não funcionou apenas no Reino Unido. Na Austrália e na Nova Zelândia, a música alcançou o 2º lugar. Na Europa, entrou no top 20 em vários países. 3 países deram o status de platina, sem grande repercussão nas rádios, sem grande promoção. Apenas pessoas que acreditavam na música. Ela arrecadou uma quantia considerável para a instituição de caridade Children's Promise. Cliff provou que era possível ter fé, arrecadar fundos e ainda chegar ao topo das paradas. Fora do mundo da música, a vida pessoal de Cliff tinha suas próprias histórias.
algumas delas comoventes. Em 1971, em seu programa de TV It's Cliff Richard, ele convidou uma jovem cantora australiana chamada Olivia Newton-John para se apresentar. Ela tinha 22 anos. A química entre eles foi instantânea. Cliff disse mais tarde. Soube imediatamente que ela era para a vida toda. Ele não estava errado. Eles permaneceram próximos por mais de 50 anos. Mas o que o mundo não sabia até a autobiografia de Cliff em 2020 era que ele havia se apaixonado por ela. Ele escreveu: "Quando eu e muitos de nós estávamos apaixonados por Olivia, ela estava noiva de outro. Perdi minha chance." Cliff nunca se casou. E parecia que Olivia havia deixado uma marca que jamais se apagou. Ele acrescentou que todos que a conheciam acabavam se apaixonando por ela. O que tornava essa história ainda mais complexa era com quem ela estava noiva. Bruce Welch, companheiro de banda de Cliff, que vivia nas sombras. Olivia conheceu Bruce em 1968, quando era a atração de abertura. O relacionamento deles foi explosivo desde o início. Bruce ainda era casado. O caso deles virou notícia. Eles ficaram noivos por 5 anos, mas nunca chegaram ao altar. Durante todo esse tempo, Olivia trabalhava em estreita colaboração com Cliff, fazendo turnês com ele e cantando ao seu lado. Quando ela finalmente deixou Bruce em 1973, ele entrou em depressão e chegou a se automutilar. Rumores começaram a circular. Será que ela se apaixonou por Cliff? Ninguém jamais disse isso em voz alta, mas o silêncio era ensurdecedor. Apesar da tempestade emocional, Cliff e Olivia continuaram se apresentando juntos. Por mais de 40 anos, cantaram duetos que os fãs ainda se lembram. O sucesso de 1980, Suddenly from Xanadu, foi apenas um de muitos. Eles também apresentaram When I'm 64 e outros clássicos em shows ao vivo. Suas vozes se harmonizavam de forma tão natural que Cliff costumava dizer: Olivia tinha uma graça incomparável. O último dueto deles aconteceu em outubro de 2015, durante o concerto de aniversário de 75 anos de Cliff no Royal Albert Hall. Eles cantaram Suddenly pela última vez, quando Cliff lançou seu álbum de 2023, Cliff with Strings, My Kinda Life. Ele usou essa gravação ao vivo como uma homenagem a Olivia. Então veio a parte mais difícil. 3 semanas antes de Olivia morrer, Cliff ligou para ela. Ela estava animada, carinhosa e alegre como sempre. Bom dia, Cliff. Como você está, querido? Ela disse. Ela não parecia estar prestes a morrer. Cliff escreveu mais tarde. Nunca imaginei, nem por um instante, durante aquela ligação, que estaria escrevendo isto. Olivia lutou contra o câncer de mama por 30 anos. Ela era uma guerreira, mas nunca deixou transparecer sua dor. Quando ela faleceu em 8 de agosto de 2022, Cliff ficou arrasado. Odeio essa palavra, disse ele, referindo-se à morte. Em vez disso, disse que ela simplesmente parou de viver. Era a maneira que ele encontrou para lidar com o silêncio que ela deixara. Em 14 de agosto de 2014, Cliff Richard estava relaxando em sua casa em Portugal quando ligou a TV. O que ele viu fez seu coração parar. Ao vivo na tela, helicópteros sobrevoavam sua casa em Berkshire e policiais revistavam seus pertences. Seu primeiro pensamento foi simples, mas arrepiante. Pareciam ladrões, mas não se tratava de um roubo. Foi uma operação policial em grande escala, televisionada para o mundo todo graças a um acordo secreto entre a BBC e a polícia de South Yorkshire. A BBC tinha sido avisada com antecedência. Eles até chamaram internamente a cena de A Foto Perfeita. Eles queriam drama. Conseguiram. E Cliff Richard saiu destruído. Ele tinha 77 anos na época, um ícone nacional com ficha limpa e décadas de serviço no mundo da música. Agora, ele estava de joelhos na cozinha, soluçando. As imagens estavam por toda parte, do Reino Unido à Austrália. Durante seu depoimento no tribunal, Cliff chorou enquanto lia a lista de países que haviam transmitido imagens de sua vida privada sendo destruída. Mais tarde, ele disse que o estresse o fez sentir como se fosse ter um ataque cardíaco ou um derrame. Tudo isso começou com uma acusação. Um homem na casa dos 40 anos alegou que, em 1985, Cliff o havia agredido durante um comício de Billy Graham no estádio Bramall Lane. Aquele comício não foi um evento pequeno. Ao longo de 5 noites, 200 mil pessoas compareceram. Cliff subiu ao palco com Graham, apoiando a causa cristã que defendia desde 1966. Mas a acusação desmoronou rapidamente. O homem descreveu uma sala com equipamentos esportivos onde a suposta agressão teria ocorrido. O problema? Essa sala sequer existia em 1985.
e os equipamentos esportivos, guardados em outro lugar completamente diferente. Mesmo assim, a polícia passou 22 meses investigando isso. Ignoraram os depoimentos dos próprios policiais que estavam de guarda em Cliff naquela noite. Policiais que estiveram ao lado dele o tempo todo, e nem sequer foram interrogados. Toda a investigação se arrastou por quase 2 anos. Custou aos contribuintes $800 mil e não resultou em nenhuma acusação. Nada. Nenhuma sequer. Mas o estrago já estava feito. Como se a cobertura ao vivo da operação policial e as inúmeras manchetes não bastassem, a BBC ainda inscreveu sua reportagem no concurso Furo de Reportagem do Ano. Sim. Enquanto Cliff ainda estava sob investigação, a emissora inscreveu as imagens da operação em uma premiação. Essa decisão, por si só, rendeu à BBC mais $50 americanos em indenização por danos morais posteriormente. O tribunal considerou a atitude arrogante e humilhante. Nos bastidores, o número de vítimas continuava a aumentar. Cliff revelou mais tarde que entrou em depressão. Em alguns dias, ele não conseguia dormir. Em outros, não conseguia nem levantar os braços. Ele desenvolveu herpes zoster. Ele emagreceu. Caiu de exaustão. Disse que sentia como se sua casa tivesse sido contaminada. Ele deixou de se sentir seguro em casa. Até mesmo coisas básicas como lançar um álbum ou promover seu livro se tornaram impossíveis. Tudo parou. Porque o mundo não o via como um homem, mas como uma manchete. E então aconteceu um dos momentos mais estranhos de todos. Logo após a exibição da reportagem sobre a operação policial, um homem tentou chantagear Cliff. Ele exigiu dinheiro e ameaçou espalhar mentiras caso não fosse subornado. Esse homem foi preso, mas, bizarramente, sua denúncia original de abuso sexual ainda foi levada a sério na investigação. Então, tivemos alguém que tentou extorquir Cliff usando a operação policial, e ele ainda foi tratado como uma vítima legítima. Por fim, Cliff recebeu $400 mil americanos em indenização da polícia de South Yorkshire, que admitiu que sua ação, ao alertar a BBC, foi ilegal. Eles se desculparam publicamente, mas desculpas não apagam o trauma. Nem mesmo indenizações judiciais, mesmo quando chegam a milhões. E conseguiram. No final das contas, a BBC gastou quase $2 milhões em custos legais, além da indenização paga a Cliff. Mesmo assim, Cliff não ficou satisfeito com a forma como os promotores redigiram sua decisão. O Ministério Público disse que não havia provas suficientes para apresentar acusações. Mas para Cliff, isso não bastava. Ele queria que tudo ficasse registrado. Não havia provas, nenhum vestígio. A sugestão de que algo ainda pudesse estar lá, aquela nuvem de suspeita, era o que mais o atormentava. Ele disse, sinto que fui difamado. Não pela polícia, mas pela BBC. No Tribunal. Ele desabou novamente ao descrever o medo de ficar para sempre com a reputação manchada. Mesmo tendo sido inocentado, mesmo sem ter feito nada de errado, ele disse aos parlamentares que ter seu nome divulgado publicamente havia arruinado a maneira como ele conseguia olhar as pessoas nos olhos. Independentemente do que acontecesse, o dano já estava feito. As pessoas sempre se perguntariam isso. Ele tinha todos os motivos para pensar assim. Seu nome estampava as primeiras páginas dos jornais. Seu rosto era mostrado enquanto a polícia removia provas que, no fim das contas, não significavam nada. O trabalho de sua vida inteira havia sido reduzido a uma batida policial, um boato e um circo midiático. Em julho de 2018, ele ganhou o processo contra a BBC. O juiz decidiu que Cliff tinha uma expectativa razoável de privacidade e que a BBC a violou de forma grave e sensacionalista. Essa decisão mudou a forma como a mídia britânica poderia noticiar investigações policiais dali em diante. Mas para Cliff, nunca se tratou apenas de vencer. Tratava-se de sobreviver, de mostrar ao mundo que o que lhe aconteceu não foi apenas injusto. Foi desumano. Ele nunca recuperou os 2 anos de sua vida. Nunca conseguiu apagar as manchetes, os olhares ou a sensação de que seu nome, por mais limpo que fosse, sempre carregaria uma sombra.